o nosso site. Olha só, eu tenho aqui o Diego, o Rafael e o Robisley. Os três são cobradores. Põe a imagem do site para mim, por favor. Os três, eles foram contratados por um morador lá de Icaraíma para cobrar uma dívida de R$1 milhão. Fecha aqui para mim, Manu. Esse aqui, ó, é o morador da cidade que contratou os três. Ele fez essa contratação, por quê? Porque ele tinha vendido um sítio e ele tinha para receber R$1 milhão. Pai e filho, que fizeram a compra, não pagaram o dinheiro. E ele então contratou esses três que vieram do estado de São Paulo. Juliano, mas é uma empresa de cobrança? Não! A gente sabe que na zona rural, a gente sabe que em alguns lugares a coisa é diferente. São aqueles cobradores que chegam cobrando na força, que chegam cobrando armados. É isso. Os quatro, então. O Alencar, que é da cidade, e os outros três. Fecha aqui pra mim, Manu. Eles foram até essa propriedade rural para cobrar, pai e filho, os quatro. Foram para lá na sexta-feira. Eu tenho imagens, põe aquelas imagens, por favor, de câmeras de segurança que mostram o momento em que os quatro estão numa padaria. Eles param para tomar um lanche, logo depois que os três chegaram à cidade e encontraram o Alencar, que tinha contratado eles. Pega para mim as câmeras de segurança, são essas imagens aí, ó, enche a tela. Os quatro entram nessa padaria, entraram três, o quarto vai entrar também. Eles começam a conversar, os quatro juntos. Eles começam a conversar, provavelmente, sobre as estratégias para cobrar essa dívida. Como é que eles vão chegar na propriedade, o que é que eles vão fazer? Essas são as últimas imagens dos quatro com vida. Por que eu estou falando com vida? Porque nesse momento, para a polícia, está muito claro que eles foram assassinados. A polícia não tem a menor dúvida disso. Icaraíma não está muito distante, tá? Da fronteira com o Paraguai. E as buscas estão acontecendo, inclusive no rio que corta toda a região. Olha só, essas imagens mostram um equipamento que é usado pelos bombeiros, pela polícia, numa aeronave, num helicóptero, que consegue detectar o calor. Essa câmera térmica, ela consegue verificar se tem algum ser humano ali no meio, se tem um bicho, se tem vida por ali. Então eles estão fazendo buscas dessa forma, estão fazendo buscas no rio e até agora nada. Tanto o fazendeiro quanto o filho queriam ser cobrados, que deviam R$1 milhão. Os dois estão presos. Tiveram a prisão decretada pela polícia. Tá aqui, ó. O seu Antônio e o Paulo Ricardo, pai e filho. Os dois já estão atrás das grades. E a partir de agora, eu vou trazer novos detalhes para você. Porque o apresentador Nader Khalil, apresentador do Cidade Alerta Maringá, ele está acompanhando essa história de perto, ele está acompanhando essas buscas hoje. E repito, para a polícia está muito claro que a gente está falando de 4 homicídios. Vamos mostrar essa região só para a gente entender um pouquinho mais do que é que a gente está falando? Olha só. Icaraíma está aqui, ó. Para quem às vezes se pergunta onde é que é, olha como a gente está muito próximo aqui. Próximo, é óbvio que há uma distância, mas olha, a gente está quase na divisa aqui com o Paraná, com o Mato Grosso, perdão. E daqui para chegar no Paraguai, muito próximo. O rio Ivaí, ele vai cortando toda essa região. E é justamente no rio Ivaí que essas buscas estão sendo feitas nesse momento. Eu já tenho uma reportagem que mostra o começo do trabalho, que mostra a busca por estes 4. Eu vou mostrar ela para você agora e daqui a pouquinho eu vou falar ao vivo com o Nader, que está lá em Icaraíma acompanhando essas buscas. Repito, essas são as últimas imagens que se tem destes 4. Aliás, a imagem que mostra os 4 é essa. Para mim. Tá aqui, ó. Os 3 que foram contratados no estado de São Paulo para cobrar essa dívida e o Alencar, que é o morador da cidade, que tem para receber R$1 milhão e diz que na conversa ele tentou receber. Mas pai e filho não queriam pagar. Ele então foi atrás desses cobradores que eu repito. Para quem já ficou devendo para agiota sabe do que eu estou falando. É aquele tipo de gente que não bota seu nome no SPC e no Serasa, se você não pagar uma dívida.
É gente que pode botar o seu nome na lápide de um cemitério. Será que esses 3 cobradores, será que o Alencar, que tinha dívida para receber, será que eles realmente foram mortos? Você começa a entender essa história junto comigo a partir de agora. Robisley Hernani de Oliveira, Rafael Juliano e Diego Henrique Afonso. Os 3 saíram de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, no início da semana, para se encontrar com Alencar Gonçalves de Souza, morador da cidade de Icaraíma, no interior do Paraná, no extremo oeste do estado. Alencar teria uma dívida a receber da venda de um terreno no valor de R$1 milhão. A mulher de um dos desaparecidos contou em entrevista que Diego foi quem recebeu o pedido para viajar ao interior do Paraná para cobrar essa dívida milionária. Esse Diego, ele é de Olímpia, que conhecia os meninos aqui de Rio Preto. E esse Diego que foi chamado para ir para lá e ele chamou os meninos, falou, vamos lá? Eles falaram, vamos. E foram. Chegaram na segunda-feira. À noite encontraram essa 4ª pessoa, que é o Alencar, que mora na cidade de Icaraíma, que até então foi ele que vendeu uma terra, né? E a pessoa com quem ele vendeu deixou umas parcelas a pagar, não pagou. Eles se encontraram com ele na segunda-feira à noite, na terça-feira de manhã encontraram com ele novamente e seguiria para esse local. E até então, um momento depois disso, a gente não teve mais contato. Por que eles teriam ido cobrar essa dívida? Porque eles iriam ganhar uma parte? Seria isso? Eu acredito que sim. A polícia obteve imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial na cidade de Icaraíma, confirmando que Robisley, Rafael e Diego chegaram a se encontrar com Alencar na terça-feira, por volta das 10 horas da manhã. Segundo o delegado responsável pelas investigações, eles chegaram a encontrar a pessoa, a qual eles deveriam cobrar a dívida. Esse encontro aconteceu no dia anterior às imagens gravadas pela câmera de segurança. Esses 3 indivíduos trabalham com cobrança de dívidas. Esses indivíduos, então, vêm do estado de São Paulo até o município de Icaraíma, na segunda-feira, dia 4, no período da tarde, ali em Icaraíma, e vão até uma propriedade rural no distrito de Vila Rica, também no município de Icaraíma, para fazer a cobrança dessa dívida. Eles fazem um primeiro contato ali com esse devedor e nessa conversa fica combinado ali um retorno para o dia seguinte, para terça-feira, dia 5. E na terça-feira, esses 4 indivíduos retornam até esse local e por volta ali do meio-dia de terça-feira, eles já se mantêm incomunicáveis, ninguém mais consegue fazer contato com eles. Com o desaparecimento dos 4 homens, a polícia começou a investigar o caso. A equipe de busca com cães do Corpo de Bombeiros do Paraná também foi acionada. Eles foram ao local onde supostamente os 4 homens teriam ido receber o valor acordado. Os cães farejadores encontraram rastros dos desaparecidos, mas as buscas tiveram que ser encerradas devido à extensão da área. Agora, no início da tarde, vai ser dado início ao patrulhamento aéreo, né? Uma aeronave da Polícia Militar, do Grupo BP-MOA, já está deslocando para a região de Icaraíma. A Polícia Civil já identificou locais onde esse patrulhamento ele deve ser intensificado, é mais necessário. Essas informações já foram repassadas ao BP-MOA. Além disso, nós estamos em tratativas com o Corpo de Bombeiros para que uma nova equipe com cão farejador também venha aqui para a região e dê continuidade a um trabalho que já foi feito ontem. Nesta sexta-feira, com o apoio do helicóptero da Polícia Militar, o trabalho foi retomado. O uso de uma câmera térmica foi acoplada na aeronave. Os policiais checaram toda a área até o Rio Paraná, divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Mas, por enquanto, nada foi encontrado.
Estamos com equipes em terra checando informações e realizando diligências. Além disso, com uma aeronave, também um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BPMOA, está sobrevoando toda a região e checando informações que chegam e estão sendo compartilhadas junto com a Polícia Civil na busca de encontrar as pessoas desaparecidas, também até mesmo o veículo em que elas estavam na última vez em que foram vistas. Esperamos que com todo esse suporte de apoio e compartilhamento de informações, numa atuação bastante integrada, possamos chegar ao deslinde desse feito, aí, encontrando essas pessoas. Eu estou nesse momento, conversando aqui com o Nader. O Nader, que é apresentador, repito, do Cidade Alerta Maringá, mas que está acompanhando isso de perto desde a sexta-feira à noite, quando ele foi para essa propriedade, quando ele foi para Icaraíma. Estou recebendo informações e ele está me confirmando o seguinte. Mostra para mim esse vídeo aqui, por favor, Manu. Ó, ele está acompanhando as buscas que estão acontecendo nesse momento, já ele vai falar com a gente ao vivo de lá. E ele está me dizendo o seguinte, Juliano, chegou para a gente a informação de que pai e filho tinham sido presos, mas isso não foi confirmado pela polícia. Encontraram o carro dos dois, tá? Pai e filho, que seriam os donos dessa propriedade, que seriam aqueles que deviam R$1 milhão para o Alencar, para aquele morador de Icaraíma. Então mostra a imagem dos dois para mim de novo, por favor, de pai e filho, porque eles seguem sendo procurados, tá? Segue o trabalho da polícia para tentar encontrá-los. Mostra aqui, Manu, para mim, por favor, o seu Antônio. Seu Antônio Buscariolo. 190-181, você pode denunciar. Eles podem estar na região de Londrina, eles podem estar para tudo quanto é lugar agora. Encontraram o carro dos dois em meio a uma mata. E aqui o filho Paulo Ricardo Costa Buscariolo, tá? A gente vai seguir acompanhando essa história. Eu posso voltar a qualquer momento nesse caso com o Nader ao vivo lá de Icaraíma, com o Nader acompanhando essas buscas, porque a gente pode estar falando da morte do Diego, do Rafael, do Robisley, os três do estado de São Paulo e também do Alencar paranaense, que seria aí o responsável por contratá-los para cobrar essa dívida, tá? Ou seja, a gente pode estar diante de um crime bárbaro. O que é que a polícia suspeita nesse momento? Que eles chegaram à propriedade, que no momento que eles foram cobrar a dívida, os quatro teriam sido pegos numa emboscada e teriam sido assassinados. Os corpos estariam numa região de mata? Os corpos estariam no rio? É isso que a polícia não sabe. Por isso as buscas sendo feitas com helicóptero. Pega aquela imagem de novo do helicóptero que mostra aquela câmera térmica lá do alto. Eles vão apontando a câmera da aeronave por chão e ela vai detectando onde há presença de vida. Olha lá, ó. Vai ficando vermelho, ó. A câmera vai sendo usada. E eles vão conseguindo, ó, quando eles detectam esses sinais vermelhos, entender se a vida, o que está acontecendo ali, então eles ficam mais atentos. Então eles estão usando esse tipo de equipamento, eles estão fazendo buscas lá embaixo, pelo rio, o nosso site. Olha só, eu tenho aqui o Diego, o Rafael e o Robisley. Os três são cobradores. Põe a imagem do site para mim, por favor. Os três, eles foram contratados por um morador lá de Icaraíma, para cobrar uma dívida de R$1 milhão. Fecha aqui para mim, Manu. Esse aqui, ó, é o morador da cidade que contratou os três. Ele fez essa contratação, por quê? Porque ele tinha vendido um sítio e ele tinha para receber R$1 milhão. Pai e filho, que fizeram a compra, não pagaram o dinheiro. E ele então contratou esses três que vieram do estado de São Paulo. Juliano, mas é uma empresa de cobrança? Não! A gente sabe que na zona rural, a gente sabe que em alguns lugares a coisa é diferente. São aqueles cobradores que chegam cobrando na força, que chegam cobrando armados. É isso. Os quatro, então. O Alencar, que é da cidade, e os outros três. Fecha aqui pra mim, Manu. Eles foram até essa propriedade rural para cobrar pai e filho, os quatro. Foram para lá na sexta-feira. Eu tenho imagens, põe aquelas imagens, por favor, de câmeras de segurança que mostram o momento em que os quatro estão numa padaria. Eles param para tomar um lanche, logo depois que os três chegaram à cidade e encontraram o Alencar
que tinha contratado eles. Pega para mim as câmeras de segurança, são essas imagens aí, ó, enche a tela. Os 4 entram nessa padaria, entraram 3, o 4º vai entrar também. Eles começam a conversar, os 4 juntos. Eles começam a conversar, provavelmente, sobre as estratégias para cobrar essa dívida. Como é que eles vão chegar na propriedade, o que é que eles vão fazer? Essas são as últimas imagens dos 4 com vida. Por que eu estou falando com vida? Porque nesse momento, para a polícia, está muito claro que eles foram assassinados. A polícia não tem a menor dúvida disso. E Caraíma não está muito distante, tá? Da fronteira com o Paraguai. E as buscas estão acontecendo, inclusive no rio que corta toda a região. Olha só, essas imagens mostram um equipamento que é usado pelos bombeiros, pela polícia, numa aeronave, num helicóptero, que consegue detectar o calor. Essa câmera térmica, ela consegue verificar se tem algum ser humano ali no meio, se tem um bicho, se tem vida por ali. Então eles estão fazendo buscas dessa forma, estão fazendo buscas no rio e até agora nada. Tanto o fazendeiro quanto o filho queriam ser cobrados, que deviam R$1 milhão. Os 2 estão presos. Tiveram a prisão decretada pela polícia. Tá aqui, ó. O seu Antônio e o Paulo Ricardo, pai e filho. Os 2 já estão atrás das grades. E a partir de agora, eu vou trazer novos detalhes para você. Porque o apresentador Nader Khalil, apresentador do Cidade Alerta Maringá, ele está acompanhando essa história de perto, ele está acompanhando essas buscas hoje. E repito, para a polícia está muito claro que a gente está falando de 4 homicídios. Vamos mostrar essa região só para a gente entender um pouquinho mais do que é que a gente está falando? Olha só. E Caraíma está aqui, ó. Para quem às vezes se pergunta onde é que é, olha como a gente está muito próximo aqui. Próximo, é óbvio que há uma distância, mas olha, a gente está quase na divisa aqui com o Paraná, com o Mato Grosso, perdão. E daqui para chegar no Paraguai, muito próximo. O rio Ivaí, ele vai cortando toda essa região. E é justamente no rio Ivaí que essas buscas estão sendo feitas nesse momento. Eu já tenho uma reportagem que mostra o começo do trabalho, que mostra a busca por estes 4. Eu vou mostrar ela para você agora e daqui a pouquinho eu vou falar ao vivo com o Nader, que está lá em Caraíma acompanhando essas buscas. Repito, essas são as últimas imagens que se tem destes 4. Aliás, a imagem que mostra os 4 é essa. Para mim. Tá aqui, ó. Os 3 que foram contratados no estado de São Paulo para cobrar essa dívida e o Alencar, que é o morador da cidade, que tem para receber R$1 milhão e diz que na conversa ele tentou receber. Mas pai e filho não queriam pagar. Ele então foi atrás desses cobradores que eu repito. Para quem já ficou devendo para agiota sabe do que eu estou falando. É aquele tipo de gente que não bota seu nome no SPC e no Serasa se você não pagar uma dívida. É gente que pode botar o seu nome na lápide de um cemitério. Será que esses 3 cobradores, será que o Alencar, que tinha dívida para receber, será que eles realmente foram mortos? Você começa a entender essa história junto comigo a partir de agora. Robisley Hernani de Oliveira, Rafael Juliano e Diego Henrique Afonso. Os 3 saíram de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, no início da semana, para se encontrar com Alencar Gonçalves de Souza, morador da cidade de Caraíma, no interior do Paraná, no extremo oeste do estado. Alencar teria uma dívida a receber da venda de um terreno no valor de R$1 milhão. A mulher de um dos desaparecidos contou em entrevista que Diego foi quem recebeu o pedido para viajar ao interior do Paraná para cobrar essa dívida milionária. Esse Diego, ele é de Olímpia, que conhecia os meninos aqui de Rio Preto. E esse Diego que foi chamado para ir para lá e ele chamou os meninos, falou, vamos lá? Eles falaram, vamos. E foram. Chegaram na segunda-feira. À noite encontraram essa 4ª pessoa, que é o Alencar, que mora na cidade de Caraíma, que até então foi ele que vendeu uma terra, né? E a pessoa com quem ele vendeu deixou umas parcelas a pagar, não pagou. Eles se encontraram com ele na segunda-feira à noite, na terça-feira de manhã encontraram com ele novamente e seguiria para esse local.
E até então, momento depois disso, a gente não teve mais contato. Por que eles teriam ido cobrar essa dívida? Porque eles iriam ganhar uma parte? Seria isso? Eu acredito que sim. A polícia obteve imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial na cidade de Icaraíma, confirmando que Robisley, Rafael e Diego chegaram a se encontrar com Alencar na terça-feira, por volta das 10 horas da manhã. Segundo o delegado responsável pelas investigações, eles chegaram a encontrar a pessoa a qual eles deveriam cobrar a dívida. Esse encontro aconteceu no dia anterior às imagens gravadas pela câmera de segurança. Esses 3 indivíduos trabalham com cobrança de dívidas. Esses indivíduos, então, vêm do estado de São Paulo até o município de Icaraíma, na segunda-feira, dia 4, no período da tarde, ali em Icaraíma, e vão até uma propriedade rural no distrito de Vila Rica, também no município de Icaraíma, para fazer a cobrança dessa dívida. Eles fazem um primeiro contato ali com esse devedor e nessa conversa fica combinado ali um retorno para o dia seguinte, para terça-feira, dia 5. E na terça-feira, esses 4 indivíduos retornam até esse local e por volta ali do meio-dia de terça-feira, eles já se mantêm incomunicáveis, ninguém mais consegue fazer contato com eles. Com o desaparecimento dos 4 homens, a polícia começou a investigar o caso. A equipe de busca com cães do Corpo de Bombeiros do Paraná também foi acionada. Eles foram ao local onde supostamente os 4 homens teriam ido receber o valor acordado. Os cães farejadores encontraram rastros dos desaparecidos, mas as buscas tiveram que ser encerradas devido à extensão da área. Agora, no início da tarde, vai ser dado início ao patrulhamento aéreo, né? Uma aeronave da Polícia Militar, do Grupo BP-MOA, já está deslocando para a região de Icaraíma. A Polícia Civil já identificou locais onde esse patrulhamento ele deve ser intensificado, é mais necessário. Essas informações já foram repassadas ao BP-MOA. Além disso, nós estamos em tratativas com o Corpo de Bombeiros para que uma nova equipe com cão farejador também venha aqui para a região e dê continuidade a um trabalho que já foi feito ontem. Nesta sexta-feira, com o apoio do helicóptero da Polícia Militar, o trabalho foi retomado. O uso de uma câmera térmica foi acoplada na aeronave. Os policiais checaram toda a área até o Rio Paraná, divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Mas, por enquanto, nada foi encontrado. Estamos com equipes em terra checando informações e realizando diligências. Além disso, com uma aeronave, também um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BP-MOA, está sobrevoando toda a região e checando informações que chegam e estão sendo compartilhadas junto com a Polícia Civil na busca de encontrar as pessoas desaparecidas, também até mesmo o veículo em que elas estavam na última vez em que foram vistas. Esperamos que com todo esse suporte de apoio e compartilhamento de informações, numa atuação bastante integrada, possamos chegar ao deslinde desse feito, aí, encontrando essas pessoas. Eu estou nesse momento, conversando aqui com o Nader. O Nader, que é apresentador, repito, do Cidade Alerta Maringá, mas que está acompanhando isso de perto desde a sexta-feira à noite, quando ele foi para essa propriedade, quando ele foi para Icaraíma. Estou recebendo informações e ele está me confirmando o seguinte. Mostra para mim esse vídeo aqui, por favor, Manu. Ó, ele está acompanhando as buscas que estão acontecendo nesse momento, já ele vai falar com a gente ao vivo de lá. E ele está me dizendo o seguinte, Juliano, chegou para a gente a informação de que pai e filho tinham sido presos, mas isso não foi confirmado pela polícia. Encontraram o carro dos dois, tá? Pai e filho, que seriam os donos dessa propriedade,
que seriam aqueles que deviam R$1 milhão para o Alencar, para aquele morador de Caraíma. Então mostra a imagem dos dois para mim de novo, por favor, de pai e filho, porque eles seguem sendo procurados, tá? Segue o trabalho da polícia para tentar encontrá-los. Mostra aqui, Manu, para mim, por favor, o seu Antônio. Seu Antônio Buscariolo. 190-181, você pode denunciar. Eles podem estar na região de Londrina, eles podem estar para tudo quanto é lugar agora. Encontraram o carro dos dois em meio a uma mata. E aqui o filho Paulo Ricardo Costa Buscariolo, tá? A gente vai seguir acompanhando essa história. Eu posso voltar a qualquer momento nesse caso com o Nader ao vivo lá de Caraíma, com o Nader acompanhando essas buscas, porque a gente pode estar falando da morte do Diego, do Rafael, do Robisley, os três do estado de São Paulo e também do Alencar paranaense, que seria aí o responsável por contratá-los para cobrar essa dívida, tá? Ou seja, a gente pode estar diante de um crime bárbaro. O que é que a polícia suspeita nesse momento? Que eles chegaram à propriedade, que no momento que eles foram cobrar a dívida, os quatro teriam sido pegos numa emboscada e teriam sido assassinados. Os corpos estariam numa região de mata? Os corpos estariam no rio? É isso que a polícia não sabe. Por isso as buscas sendo feitas com helicóptero. Pega aquela imagem de novo do helicóptero que mostra aquela câmera térmica lá do alto. Eles vão apontando a câmera da aeronave por chão e ela vai detectando onde há presença de vida. Olha lá, ó. Vai ficando vermelho, ó. A câmera vai sendo usada. E eles vão conseguindo, ó, quando eles detectam esses sinais vermelhos, entender se a vida, o que está acontecendo ali, então eles ficam mais atentos. Então eles estão usando esse tipo de equipamento, eles estão fazendo buscas lá embaixo, pelo rio.